Você acompanha o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem. E agora vamos falar sobre a volta ao trabalho presencial do Tribunal de Justiça. Nós estamos em contato com o Ricardo Anaf, que é corregedor-geral do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Doutor Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Como vai? Bom, haverá o retorno ao trabalho aí prolongado aos poucos, não se dará de uma vez só. O tribunal começa a implantar o sistema de trabalho escalonado para que os magistrados e servidores possam voltar a ter esse trabalho de uma maneira gradual. Eu queria saber qual a importância dessa atividade presencial, qual o balanço que o senhor faz desse tempo aí durante a pandemia, em que houve isolamento, em que houve todo um trabalho online, como aconteceu, aliás, em vários outros setores do país, né? O tribunal não parou em nenhum instante, nem a segunda instância, nem a primeira instância, ao revés. Nesse período de trabalho remoto, a produção, até agora, é de aproximadamente 8 milhões e 700 mil decisões entre primeiro grau e segundo grau. Todos os processos eletrônicos estão com andamento normal, fluxo normal, estão andando perfeitamente bem. Agora, nós temos cerca de 24% dos nossos processos em meio físico, o que significa mais ou menos 9 milhões de processos. Em razão desses 9 milhões de processos, e como está se verificando algum achatamento na curva em grau hora descendente, muito embora em alguns lugares ainda não, o tribunal resolveu, a partir do dia 27 de julho, passar a proceder ao trabalho interno com alguns funcionários, outros tantos juízes, em relação aos processos físicos, abrindo as portas no dia 3 de agosto para os processos físicos, para atendimento aos senhores advogados, fazendo andar e com prazo regular dos processos físicos. Mas, durante toda a pandemia, por exemplo, nós tivemos regularidade nas citações e em intimações, todas se deram, na maioria, por meio remoto, os casos urgentes, quando necessário, foram presenciais. As audiências acabaram se realizando de forma remota pelos juízes, que tiveram um trabalho árduo, porque eles tinham que convidar as partes. Todo o trabalho foi feito diretamente pelos juízes, e as audiências estão se realizando, as audiências criminais não pararam, elas continuaram se realizando, as audiências cíveis, com uma outra dificuldade, em razão da impropriedade técnica de uma parte ou de outra, ou até mesmo de algum profissional da área. E a preocupação do tribunal é voltar à atividade normal, voltar a dar andamento aos processos físicos e, ao mesmo tempo, garantir a saúde de todos aqueles que frequentam o ambiente forense, sejam juízes, sejam servidores, sejam advogados, promotores, as partes que lá são obrigadas a ir para eventuais audiências. Essa é a grande preocupação do tribunal, que está tomando todas as medidas necessárias à garantia da saúde de todos aqueles que vão participar da atividade forense de modo presencial. Agora, é uma grande estrutura, são mais de 600 prédios em todo o estado, e apesar dessa volta escalonada, alguns serviços, alguns trabalhos vão continuar online. Na realidade, são 1.545 unidades judiciais distribuídas em 322 comarcas. Nós temos quase 600 prédios, realmente é muito grande. O que se determinou é que se desse preferência às audiências online. Todas as audiências, se possível, continuarão sendo online. Se não for possível, nós teremos parte online, parte presencial, de uma forma mista, e quando absolutamente impossível que se faça o sistema da teleaudiência, a videoconferência, aí nós teremos as audiências presenciais, com medidas de isolamento, espaços reservados, de forma a garantir a saúde de todos que lá tiverem que comparecer.
Agora, doutor Ricardo, que recado o senhor passaria para quem está com processos, para quem demanda os trabalhos aí do Tribunal de Justiça de São Paulo? Como buscar informação, que tipo de ação que vai continuar sendo online, como o senhor estava explicando agora, mas para as pessoas não ficarem buscando presencialmente informações de uma forma desnecessária sem conseguir o atendimento? No próprio site do Tribunal de Justiça, todos os provimentos são publicados com inteira transparência. É possível buscar no site o telefone dos cartórios, os e-mails para efeito de contato, ou seja, tanto por modo eletrônico, e-mail, como por via telefone, as partes podem consultar o site do Tribunal de Justiça. Então, todas as informações de todas as comarcas, todos os cartórios. Agora, qualquer atendimento presencial que esteja permitido nesse escalonamento agora, também deverá ser previamente agendado e também através do site. Exceção feita aos advogados. Os advogados não precisam agendar. Os profissionais da área não precisam agendar. As partes precisam agendar, sim, por uma única questão. O que se busca é evitar uma aglomeração. Quer queira, quer não, um Fórum João Mendes com mais de 40 varas cíveis, no momento que abrir, vai haver uma natural aglomeração. É o que nós estamos buscando evitar, com marcações, inclusive no solo, de distanciamento, para que não haja risco às pessoas que lá tiverem que passar. Então, só em relação às partes. Aos profissionais não há necessidade de agendamento. O agendamento talvez se faça num ato futuro, o período do dia 27 até o dia 3, em relação ao protocolo físico de petições. A gente tem todo um cuidado agora nos vários setores, os protocolos de volta ao trabalho e que vai ser respeitado até em função dos números da pandemia, porque nós temos idas e vindas de vários setores, em várias localidades. São Paulo está avançando, mas tem algumas regiões que estão numa condição pior de pandemia. Em relação ao tribunal, o tratamento vai ser igual para todas as regiões do estado? Não. Imediatamente o tratamento é igual. Mas o próprio provimento do Conselho Superior da Magistratura permite a verificação pelo Conselho de um eventual agravamento de uma situação numa região e o imediato retorno ao trabalho exclusivamente remoto. Ou seja, essa verificação será pontual. Conversei com o Ricardo Anaf, que é corregedor-geral do Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutor Ricardo, muito obrigada, uma boa tarde. Foi um prazer imenso e um prazer a todos aqueles que estão ouvindo também. Foi uma honra. Obrigado. Muito obrigada.